Pessoal, boa tarde. Quem fala aqui é a Caroline Teixeira, do grupo de estudo Hermínio Corrêa de Miranda. Hoje o nosso encontro, 16 de maio de 2020, nosso encontro Café e Espiritismo, né? Aqui eu estou aqui com a caneca. Vai ser para falarmos sobre a ciência que investiga a vida após a morte, certo? E enquanto a gente vai tomar esse café com pessoas que têm expertise no assunto, aqui são todos estudiosos, mestres, né? E diplomados, conhecedores, né? Estudiosos da doutrina. Hoje a gente vai começar com o Marcelo Gulão. O Marcelo, ele possui graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduação Lato Sensu em História Moderna pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na linha de pesquisa, História e Filosofia das Pesquisas e Espiritualidade, e doutorado em História Política do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Rio de Janeiro, concluído agora recentemente, que estou vendo, né, Marcelo, ano passado. Parabéns. Isso. Obrigado. Atualmente, ele é professor de História do Colégio Naval e tem experiência na área de História, com ênfase na História moderna e contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: relação entre ciência e religião, espiritismo, mediunidade, sonambulismo e Allan Kardec. Essa questão do sonambulismo, ela me chama muita atenção. É bem interessante. Vamos também falar com Érico Bonfim, pianista e professor substituto de Educação Musical e Linguagem Musical da Universidade Federal do Espírito Santo. No atual doutorado, atualmente é doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a pesquisa música atribuída a espíritos de grandes compositores pela médium-compositora Rosemary Brown. Temos também Natália Caniza Torres, formada em Ciências Sociais pela UFSCar em 2014 e mestre em Sociologia pela instituição em 2019, quando defendeu a dissertação Jesus à Porta, Kardec à Chave, a apropriação do Novo Testamento pelo segmento espírita. Participou do Núcleo de Estudos sobre Religião, Economia e Política da UFSCar. Né? Cumprimento a todos os ouvintes, todos os espectadores, todo mundo que está nos assistindo, né? O pessoal que está do grupo de estudo Corrêa de Miranda. E a nossa live hoje ela vai ser composta de 5 perguntas, tá? A mesma pergunta vai ser feita para cada participante, não necessariamente vai ser a mesma ordem de cada pergunta, a gente sempre vai ficar alternando. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para cada um. Vocês estão falando agora de onde? Eu estou falando de... Oh, perdão. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. Eu estou falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. Apesar de trabalhar no Rio, eu moro aqui há um tempo. E você, Natália? Boa tarde, pessoal. Estou falando de São José dos Campos. Está falando da onde? Eu defendi o mestrado em São Carlos, né, na Federal de São Carlos, mas desde o meio do ano passado para cá, eu vim para São José dos Campos agora. E você, Érico, está falando de onde? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu estou em Vitória, Espírito Santo, né, por causa da UFES, né, que é onde eu trabalho atualmente. Apesar das atividades presenciais estarem suspensas na UFES, eu acabei ficando por aqui, até porque a situação no Rio está muito pior, então não fazia muito sentido voltar para o Rio de Janeiro, né? Acabei ficando por aqui mesmo. Tá certo. Gente, então assim, vamos começar o nosso bate-papo, né? Lembrando que as perguntas, se a gente conseguir concluir em uma hora, alguns comentários eu pergunto, vai disponibilizar aqui, mas assim, a gente vai responder as perguntas só depois, quando encerrar a live, tá? Mas os comentários podem ser feitos, inclusive uns vão ser até disponibilizados. Vamos começar pela Natália. Natália, como foi que surgiu o seu interesse pelo projeto de pesquisa e quais foram os seus objetivos? Bom, eu já tinha feito
a minha graduação lá na UFSCar, né? E como eu venho de família espírita, eu já sempre estive dentro do centro espírita desde os 7 anos. Aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu sempre tive esse interesse pela sociologia, pelas questões mais críticas, né, da sociedade. E durante o mestrado eu resolvi que a gente sabe que mestrado e doutorado é uma coisa muito intensa, a gente tem que escolher alguma coisa que a gente tem muito interesse, né, para estudar, porque demanda muito esforço e muito tempo. Então, eu decidi pegar no mestrado um objeto de estudo que aliasse uma vivência pessoal que eu tinha. Então, por exemplo, entrar no campo foi mais fácil, encontrar as pessoas para fazer entrevista foi um caminho um pouco mais fácil por conta dessa entrada facilitada que eu tinha no campo. E também esse interesse de estudar um objeto que eu já conhecia, mas sob um outro olhar, né, sobre o olhar sociológico. Então, esse foi o meu interesse do meu objeto de pesquisa. Então, que é basicamente o surgimento de um grupo de estudo que dá ênfase do caráter religioso do espiritismo no Brasil. Então, meu objeto de estudo, ele, de certa forma, ele é muito recente. Ele foi sendo mais disseminado e mais fincado no Brasil de 2010 para cá. Então, é um processo muito recente. E eu queria dar esse olhar sociológico, porque eu via que os trabalhos sociológicos sobre o espiritismo, muitos falam do espiritismo quando ele chegou no Brasil, ou como no caso do Marcelo, né, sobre o espiritismo lá na França. Tem muitos trabalhos sobre o espiritismo no Brasil também, mas sobre esse olhar, sobre esse direcionamento do espiritismo para o lado religioso no Brasil, eu senti que precisava de mais estudos sobre isso. Então, foi basicamente esse meu interesse. E meus objetivos, então, foram entender como que está se processando essa mudança, digamos assim, não é uma mudança muito radical, mas assim, a gente pode ver que o campo espírita, ele tem diversas nuances e diversos grupos de estudo diferentes, né? Tem o grupo dos cientificistas, né, que a gente chama por cientificistas, que é as pessoas que entendem o espiritismo de uma forma não religiosa, então eles estudam o fenômeno, eles estudam a filosofia espírita. Tem o grupo dos que entendem o espiritismo como uma religião, então eles praticam o espiritismo como uma religião. Então, e esse grupo de estudo que eu estou estudando, que é o do Novo Testamento, que eles têm uma metodologia própria para investigar o Novo Testamento sob a ótica espírita, ele é um grupo diferente que está crescendo muito. Então, esse foi o meu interesse, entender como que está se direcionando o segmento espírita, talvez para um lado mais religioso, ou talvez se ele está cada vez se diferenciando mais, o grupo não está ficando mais tão homogêneo. Enfim, esse foi meu interesse no mestrado. E muito interessante, eu dei uma olhada sobre o tema, né? E assisti algumas entrevistas, eu achei muito, muito, muito bom o tema, muito bom mesmo. Parabéns Obrigada. Pelo projeto. Obrigada. Érico, me conta, como foi que surgiu o seu interesse pelo seu objeto de pesquisa? Quais foram os seus objetivos? Então, eu sou espírita desde mais ou menos uns 19 anos de idade, por aí, né, que eu comecei a conhecer, que eu conheci a obra de Kardec e me aprofundei, enfim. Eu já era músico nessa época, já estava na graduação. E já era pianista, né? E eu fiquei muito interessado quando eu vi Kardec citar um fragmento de sonata ditado pelo espírito de Mozart, que é uma peça musical que foi queimada, ou pelo menos cópias dessa peça foram queimadas no Alto de Fé de Barcelona. Aquela ocasião, 1861, se não me engano, por aí, é isso, né?
quando a Igreja Católica queimou centenas de obras espíritas na Espanha, né? Eu fiquei muito interessado porque eu já era, como eu falei, eu já era músico, né? E me perguntei como seria interessante fazer um estudo de comparação estilística, ver até que ponto aquele fragmento de sonata atribuído ao espírito de Mozart, né, até que ponto ele reproduziria de fato o estilo de Mozart. Né? Mas passaram-se muitos anos sem eu saber de qualquer outro caso de música de concerto atribuída a espíritos de grandes compositores. Né? Só no final da graduação, logo antes de entrar no mestrado, que eu soube da Rosemary Brown, pelo blog do Ademir Xavier, o Era do Espírito. O Ademir postou uma matéria sobre a Rosemary Brown e eu fiquei absolutamente maravilhado com o caso dela. Né? Isso me motivou a pesquisar sobre a Rosemary Brown e a sua obra, né? No mestrado. Porque, de fato, a Rosemary Brown é um caso único na história da música. Né? Isso é a motivação acadêmica, digamos assim, né? Para além da minha motivação pessoal, meu interesse no espiritismo, enfim, né? É a motivação acadêmica, a justificativa acadêmica, reside no fato de que a Rosemary Brown é um caso único na história da música. Ela escreveu mais de 300 obras atribuídas a espíritos de grandes compositores. Algumas dessas obras, pelo menos algumas, são muito bem sucedidas, e ela aparentemente não tinha nenhum conhecimento musical profundo. Não há nenhum caso que reúna todas essas características em toda a história da música. Então, o que eu faço na pesquisa, o meu objetivo, é ver até que ponto a Rosemary Brown foi mesmo capaz de reproduzir aqueles estilos, né? Discutindo assim se ela teria sido capaz apenas de fazer uma reprodução de estilo mais superficial, que é o que os céticos acham, ou se ela teria feito teria sido capaz de elaborar reproduções de estilo mais profundas, né? Que é a visão espiritualista. Nossa, muito interessante. Eu li um pouco sobre ela, assim, o trabalho dela foi bem interessante. Eu gostei muito, assim, do material que eu olhei. E você, Marcelo, me conte, como foi que surgiu o seu interesse? Parabéns, viu, Érico, pela pesquisa. Me conta, Marcelo, como é que foi que surgiu o seu interesse pelo seu objeto de pesquisa? Quais foram os seus objetivos? Eu tinha acabado a faculdade, já tinha começado a trabalhar e tinha um foco de pesquisa na faculdade voltado para a história moderna, Rio de Janeiro colonial, e pensava em fazer um mestrado nessa área. Fiz uma pós-graduação lá do Censo nessa área e estava pensando em fazer um mestrado nesse campo, até que eu assisti uma palestra de um amigo falando que o quanto que o espiritismo é mal investigado no Brasil. Né? A gente tem uma série de dados que são formidáveis de relevância histórica do espiritismo. Tipo, Allan Kardec é o autor francês mais lido do Brasil. As obras espíritas, nós temos 25 milhões, isso no meu levantamento de 2010, 25 milhões de cópias das obras básicas, né, dos trabalhos de Kardec sendo vendidos desse tempo para cá. O grupo que é o único grupo religioso que continua aumentando no nível superior, né, quando os outros grupos reduzem o número de adeptos, o espiritismo aumenta. É um grupo extremamente vinculado ao trabalho voluntário, extremamente impactante nas práticas de caridade, nas práticas de assistência social, nas práticas até mesmo médicas, psiquiátricas no Brasil. E nós não temos trabalhos de relevância nessa área, enquanto nós temos trabalhos muito bons, acadêmicos, em outras áreas, no catolicismo, no protestantismo,
e até mesmo na Umbanda e no Candomblé, que são religiões que têm um número de adeptos menor do que o Espiritismo, mas ainda assim nós temos trabalhos de relevância muito mais presentes na academia. E isso me interessou, me fez buscar investigar esse campo também. Realmente, a Natália estava falando que é uma área em que nós temos muitos trabalhos voltados para o campo da antropologia, um pouco menos no campo da sociologia, de entender o movimento espírita em seus grupos locais, mas nós não temos grandes trabalhos acadêmicos de impacto nacional, vamos colocar assim, né? Os poucos que nós temos são clássicos, né? O Espiritismo Brasileira, a Mesa Livre dos Espíritos, são clássicos que praticamente todo mundo leu. E existe, então, uma seara enorme a ser investigada, e eu decidi investigar o Kardec. Eu fiz um projeto buscando estudar o primeiro livro dos Espíritos e a segunda edição, num ponto de vista histórico, que talvez não seja nem muito o interesse do movimento espírita como religião, como a Natália aborda, né? O movimento espírita religioso tem uma abordagem do Allan Kardec muito própria, e eu busquei entender o homem Allan Kardec e o seu desenvolvimento da ideia de ciência, que é uma ideia que a gente ouve muito falar, mas poucas pessoas conseguem falar isso de maneira clara, né? Então, eu busquei entender o método de Kardec a partir de sua obra, né? Onde que está esse método e como seria. Então, foi assim, e por isso eu me mudei para Juiz de Fora. O meu projeto foi aceito aqui numa linha de pesquisa vinculada à área do campo das ciências da mente, psicologia, psiquiatria. E, no meio dessas buscas, eu fui descobrindo como que o Kardec foi impactante, até mesmo para as ideias de subconsciente que foram criadas e hoje são tão importantes, né, nessa área. E isso é uma coisa que a gente pouco sabia até então, né? É muito interessante, Marcela. Assim, é uma ótica que eu, pelo menos, sou muito parecida com a Natália. Eu fui criada numa família espírita, mas eu sempre vi espiritismo mais como religião. E o trabalho, né, não só o seu, mas o da Natália também, ele faz um pouco desse questionamento do espiritismo com ciência e também filosofia, porque nós estamos muito acostumados, né, com essa questão de espiritismo, religião. A gente não abrange para as outras áreas. Parabéns, assim, estudos recentes, inovadores, muito bom mesmo, parabéns. Vamos aproveitar que o Marcelo terminou de falar, continuar, né? Marcelo, me explica qual foi o método da sua pesquisa, quais foram as fontes, como é que a gente pode conhecer o teu trabalho? O método, a gente buscou um método do mais rigoroso possível. Então, como que vamos entender o método do Kardec? Lendo toda a obra do Kardec e buscando onde que ele falou sobre ciência, sobre método científico e como que ele aplicou, porque muitas vezes a teoria é diferente da prática, né? Muitas vezes é comum até no campo científico, a gente vê no caso do Carlos Chagas, por exemplo, um dos maiores cientistas brasileiros, do próprio Albert Einstein. O Albert Einstein, ele teoriza a descoberta da teoria da relatividade de 3 formas diferentes durante a vida, né? O Carlos Chagas, ele teoriza como que ele descobriu a doença de Chagas de 2 maneiras diferentes no decorrer da sua vida. Porque o cientista, ele quer mesmo resolver o problema, né? Ele é um praticante de ciência, né? Enquanto a gente tem uma ideia de que primeiro a gente teoriza e depois a gente põe em prática. Muitas vezes isso vai numa tentativa e erro constante.
é um pouco diferente do que a gente teoriza. Então, eu fui buscar isso, né? O Kardec teorizou e ele aplicou, de fato. Então, para isso, a gente teve que ler não só as obras, o que o movimento espírita chama de obras básicas, que são os seus 5 principais livros, como também obras póstumas, né? Que foi uma obra editada 21 anos depois da morte dele, pelo seu secretário particular, o Pierre Gaëtan Lemarry, e também toda a Revista Espírita, que são 11 volumes, e os seus opúsculos, que são pequenas obras de divulgação. Então, e buscar tudo isso no original em francês, porque no momento da tradução a gente pode ter algumas mudanças, e então a gente buscou a edição mais antiga que a gente conseguiu, em francês, para poder trabalhar esse método. Nossa, muito legal. Perdão, gente, eu acabei me distraindo aqui. Ô, Érico, me responde agora, passar para você. Qual foi o método da sua pesquisa? Quais foram as fontes? Como podemos conhecer o seu trabalho? Então, o objetivo, como eu falei, era investigar até que ponto a Rosemary Brown teria sido capaz de reproduzir os estilos daqueles grandes compositores, né? Com que profundidade ela teria reproduzido aqueles estilos. O método é o meio pelo qual a gente chega ao objetivo, né, da pesquisa. Então, o método aqui foi investigar o que caracterizava o estilo daqueles compositores. Claro, eu não posso investigar o estilo de 20 compositores de uma vez, foi a quantidade de estilos que ela reproduziu aproximadamente. Então, eu escolhi Schubert para a dissertação de mestrado. Eu escolhi uma peça dela, que é uma sonata atribuída a Schubert, a sonata em Fá menor. E eu investiguei, eu estudei o que caracterizava a forma sonata em Schubert e o estilo de Schubert em geral, para observar até que ponto ela teria sido capaz de reproduzir aquele estilo, né, o estilo de Schubert, né? E é realmente impressionante, porque a Rosemary Brown, nessa peça atribuída a Schubert, ela realmente foi capaz de reproduzir as características mais especiais e mais particulares da forma sonata schubertiana, né? Que é realmente uma coisa muito impressionante, porque é muito difícil encontrar uma peça musical do próprio Schubert que reúna tantas características diferentes do estilo de Schubert, né? Porque o compositor ele constrói o seu estilo ao longo de toda uma obra, né? Em toda uma vida. Ele não coloca todas as suas características estilísticas em cada música que ele faz, digamos assim, né? Então, essa sonata especificamente, né, atribuída a Schubert pela Rosemary Brown, ela tem uma densidade de informação estilística, digamos assim, muito grande, né, o que é muito impressionante. E até que a peça tenha sido feita para demonstrar conhecimento de estilo. Não obstante, a peça também ter... aliás, a obra da Rosemary Brown, em geral, tem também discrepâncias em relação aos estilos daqueles compositores, né? Tem certas limitações, limitações de textura, por exemplo. Em geral, as texturas delas são muito simples, quer dizer, melodia acompanhada, quer dizer, não tem muita polifonia, enfim. Por outro lado, isso também é interessante, porque não destoa do que a Rosemary Brown dizia sobre a sua própria obra. A maneira como a obra teria sido, como as suas peças teriam sido transmitidas, porque ela, como uma pessoa sem muito conhecimento musical, não teria sido capaz de escrever coisas muito polifônicas e tal. Então, é interessante, porque mesmo as limitações, apesar de serem limitações, de serem problemas na música dela, se a gente comparar com a música dos grandes compositores, mas, por outro lado, elas também guardam certa coerência com a hipótese da mediunidade, né? A minha dissertação de mestrado e alguns artigos
estão disponíveis na minha página do Academia, né, academia.edu, né, e pode ser acessado publicamente. Né. Faltou alguma? Não, era só isso mesmo, né? Era só isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Érico, Caroline, posso? Pode fazer, fica à vontade. Érico, eu tenho lido algumas análises de obras mediúnicas, trabalhos acadêmicos sobre obras mediúnicas, e geralmente eles criam escalas de dificuldade de uma informação ter sido copiada ou ter sido acessada por um canal extracorpóreo. Até porque existem métodos de imitação de certos estilos, né? Se não me engano, existe até estudos sobre isso, né? Tipo, como imitar bem uma obra de Schubert. Exemplo. Você chegou a pensar no seu método, em pensar em criar esses conceitos? Caso não, você encontrou algum caso de, assim, poxa, esse tipo de coisa a gente não é fácil de imitar? Ou seja, que percebeu que ela fez algo além do que outros imitadores de Schubert fariam? Isso é uma pergunta ótima. Isso é uma questão muito central na discussão do caso da Rosemary Brown, né? Porque, de um lado, o ceticismo coloca a música dela como um pastiche, uma imitação superficial, né? E aí ela poderia ter escrito aquilo, digamos assim, de orelhada, né? Você ouviu, absorveu aquilo e reproduziu intuitivamente, mesmo sem ter nenhum conhecimento mais profundo de música e tal, né? É muito difícil dizer com precisão o que separa, porque é como você falou, isso é uma escala, né? Quer dizer, o que separa um pastiche, uma imitação mais superficial de estilo, de uma imitação mais profunda, né? Então é muito difícil isso. Agora, eu escolhi no mestrado analisar uma sonata atribuída a Schubert justamente para ver se as características da forma sonata schubertiana estavam ali presentes na sonata escrita pela Rosemary Brown. Por quê? Porque me parece muito forçado dizer que uma sonata que reproduz as características da estruturação da sonata por Schubert, né, que esse tipo de reprodução de estilo seja superficial. Porque se trata da estruturação da música, não é uma coisa que a gente, só de ouvir, é diferente de um clichê musical, que é um gesto assim, que você percebe imediatamente. Isso é muito comum em pessoas que imitam o estilo, é muito comum fazer isso, né? Você coloca um clichê, digamos assim, um clichê chopiniano, né? Um clichê típico de Chopin, e aí todo mundo que ouve, isso aí é Chopin, né? Porque você... Na verdade, você não precisa de um conhecimento profundo sobre Chopin. Você identificou um clichê, que é um fragmento musical muito curtinho, que você pescou na hora. Isso aí é Chopin, você identificou o estilo, né? Mas isso é muito diferente de reproduzir características estruturais. Então, assim, eu posso até falar da minha experiência pessoal como pesquisador, né? Quando eu comecei o mestrado, eu peguei essa sonata atribuída a Schubert pela Rosemary Brown e vi várias características ali que me pareceram erradas, que eu não sabia entender, assim, que pareciam... não eram forma sonata. Assim. E eu vi ali aquela estruturação e achava, poxa, como é que eu vou analisar isso? Porque não parece forma sonata, tá esquisito. Então. Depois de meses ao longo da pesquisa, eu fui perceber que aquelas características que eu estava achando, a maioria daquelas características que me chamaram a atenção e que eu tinha interpretado como problemas da música, como discrepâncias da forma sonata, como, digamos assim, erros da Rosemary Brown, ou qualquer coisa assim, né? Todas essas características eram características, na verdade, do tratamento de Schubert da forma sonata. Então, tipo, vou mencionar muito passando a exposição de 3 tonalidades,
a transição que não prepara o tema subordinado da exposição da sonata, a recapitulação fora da tônica, todas essas características estavam ali naquele movimento e eram características que não são da forma sonata clássica. Então, eu, com a minha experiência de graduação, de análise musical da graduação, entendia que aquilo estava fora da forma sonata. E eu não, mesmo já tendo tocado obras de Schubert, já conhecendo Schubert, ouvindo, né, já tinha ouvido muito Schubert, né? E já estava formado em música, já tinha cursado análise musical na graduação, mas mesmo assim, aquelas características me pareciam erros, porque eu não sabia que eram, na verdade, características da forma sonata em Schubert. Então, para mim, ver isso como uma imitação superficial, que ela teria, de um ponto de vista cético, né, teria ouvido, absorvido e reproduzido, eu acho que é muito forçado. Uhum. Interessante. Muito legal, muito legal. Muito legal, né? Realmente era algo que eu estava pensando em te perguntar depois, quando a live terminasse. Realmente é difícil, né, fazer essa distinção. Vamos agora para a Natália, né, Natália? Me explica, Natália, qual foi o método da sua pesquisa, quais foram as fontes, como é que a gente pode conhecer o trabalho de vocês? Eu antes da Natália responder, eu ia pedir só depois para vocês disponibilizarem um link para a gente colocar do trabalho de vocês, para a gente poder disponibilizar no nosso chat do Facebook, tá? Uhum. Tá bom. Enfim, Natália, pode responder. Bom, então, o meu método, como eu queria investigar esses grupos de estudo, que eu vou dar o nome para eles para ficar mais fácil de identificar. Então, era o NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o outro era o EMEG, que é o Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus, e o Miudinho. Principalmente esses 3 grupos, que são os maiores. Então, como eu queria investigar como o segmento espírita passou de uma visão sobre o Novo Testamento, de uma visão, por exemplo, assim, para eu, como se fosse o espírita dizendo, né? O espírita pensava que para ele estar em dia, digamos assim, com a prática religiosa espírita, bastava ele estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estava lá o que ele precisava saber, e era o que o Kardec tinha recortado de mais essencial, então bastava isso. Então, a minha curiosidade foi entender por que o NEP, o EMEG e o Miudinho começaram a se desdobrar sobre o Novo Testamento. Então, eu fui atrás dos coordenadores de estudo desses grupos para entrevistá-los e entender qual foi a justificativa que eles tiveram para começar. E o primeiro grupo que começou a fazer isso, eles começaram em 1957. Foi o grupo Emmanuel do Honório Abreu, lá em Belo Horizonte. E então eu conversei com os entre aspas, discípulos dele, né? Que continuaram esse estudo em Belo Horizonte, então eu fui entrevistá-los, entrevistei o Simão Pedro de Lima, o Arthur Valadares, o Wagner Gomes da Paixão, são pessoas que começaram esses estudos lá em Belo Horizonte e depois levaram para outras regiões do Brasil. Então, minha metodologia foram essas entrevistas, e eu também entrevistei, senti necessidade de entrevistar também uma pessoa que era de fora desse movimento. Então, uma pessoa que não se dizia religioso espírita, mas que estudava o espiritismo. E eu cheguei no Luiz Signatis, que ele é um professor de Goiás, se eu não me engano, e ele estuda o espiritismo de uma forma acadêmica também. E ele não se diz espírita e tal, mas ele estuda o espiritismo sob esse viés científico, né? Para entender, então, quais que eram as justificativas que eles deram.
E foi muito interessante, porque eles estavam muito alinhados nessa justificativa, que era principalmente baseado numa pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 625, se eu não me engano, que é aquela que pergunta qual que é a principal guia e modelo das pessoas na Terra para seguir e se tornar uma pessoa melhor no âmbito moral, né? E os espíritos teriam respondido que é Jesus. Então, eles usam essa pergunta e essa resposta para justificar. Bom, se é Jesus, então nada melhor do que a gente estudar o que Jesus disse. Então, sob esse método que o Grupo Emmanuel começou lá em Belo Horizonte, que é um método muito minucioso, por isso que tem esse nome miudinho, vem de minucioso, que é um método onde eles estudam palavra por palavra. E é muito interessante porque, às vezes, eles pegam uma parábola e eles ficam, assim, 2 meses na mesma parábola, porque eles pegam uma palavra por dia para estudar, às vezes, a mesma palavra, mais de uma reunião, e eles estudam o âmbito histórico, o âmbito linguístico dessa palavra, o contexto histórico-cultural daquela região, tudo para ter uma tradução mais apropriada, e o principal objetivo deles era entender o que Jesus estava querendo dizer naquela época. Isso que é um desafio, eu imagino, histórico muito, muito complicado, né? Você querer entender o que eles queriam dizer naquela época. E esse também foi principalmente o trabalho do Haroldo Dutra Dias, que foi quem fez a tradução, né? Parte do Novo Testamento. Ele não traduziu o Novo Testamento inteiro, mas ele fez os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo. Então, com essa proposta, o Haroldo Dutra Dias, ele tinha a proposta de fazer uma tradução neutra. Então, a gente pode, a gente pode questionar essa questão, se alguma tradução pode ser uma tradução neutra, mas ele reivindicava de que ele tinha a pretensão de fazer um estudo o mais fiel possível ao original. Então, isso tudo foram questionamentos que eu tive, que eu fui pesquisando sobre esses coordenadores de estudo, entendendo qual que é a justificativa deles. Então, eles entendiam que estudar o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, somente não é o suficiente. Então, eles foram, no estudo deles, nesse estudo minucioso, eles foram identificando o que Jesus falou que tem a ver com o Espiritismo de hoje. Então, por isso que é o estudo do Novo Testamento sob a luz do Espiritismo. Porque eles pegam uma palavra e eles estudam, por exemplo, principalmente nas obras do Chico Xavier, o que o Chico Xavier falou que tem a ver com aquele conceito. Então, é como se a gente fosse fundir, né, o cristianismo primitivo com o espiritismo. Essa era a proposta, né, desses grupos de estudo. Entender que, através desse grupo de estudo, a gente pode sutilmente entender o que foi o espiritismo primitivo, o cristianismo primitivo. Nossa, bem interessante. E essa questão de vocês estudarem palavra por palavra, inclusive a questão da tradução. Nossa! Muito legal. Eu fiz um campo lá em São Carlos, tinha um grupo de estudo do Arthur Valadares, que é uma pessoa muito famosa, né, nesse grupo de estudo, e eu participei desse grupo de estudo. Então, eram estudos muito longos e muito profundos mesmo. Então, eles estudavam muito, pegavam muitas referências nas obras espíritas brasileiras para estudar. Então, era bem trabalhoso mesmo. E é interessante, Caroline, se você me permite comentário sobre a fala da Natália. Pode comentar. Que é um fenômeno novo. Muitas casas espíritas estão fazendo estudos aprofundados da doutrina espírita, né? Sim. E isso ajuda muito quando o trabalho acadêmico é feito. Exemplo,
na minha pesquisa, muitos trabalhos muito bons foram aproveitados na pesquisa, foram feitos por núcleos assim, como que a Natália acabou de descrever. Então, é um convite à pesquisa aos espíritas, e é um convite também para que esses estudos sejam de alguma forma documentados ou gravados, para que outras pessoas, quando forem produzir sobre esse tema na academia, possam contar com esse material, aproveitar esse material. Tem um miudinho de Uberaba, que eles já são gravados. Tem no YouTube. E é muito interessante. Só que, por exemplo, o que eu notei dos meus entrevistados é que uns tinham uma metodologia diferente do outro. Então, num grupo, eles estudavam a parábola inteira num dia só, e no outro, eles estudavam palavra por palavra. Então, o que variava só era um método, mas só quem entende essa diferença desse método é só quem está muito, muito presente lá, porque quem está de fora, até entender como funciona, mas um deles, pelo menos, já é gravado. A Caroline, acho que congelou, não? Ela volta. Nossa. Mas acho que está voltando. Vamos só aguardar um minutinho para poder estabilizar e aí eu passar para... Deu certo? Todo mundo apareceu? Acho que ela voltou, Caroline. Ótimo. E aí eu vou passar para a terceira pergunta, né? Sobre... Começar pelo Érico, né, Érico? Me diz, as academias, na sua opinião, as academias estão mais abertas para esses estudos? Bom, eu não percebi muita diferença desde que eu comecei a pesquisa até aqui. Mas isso pode ser, enfim, uma impressão pessoal de uma experiência pessoal que é muito limitada, né? Eu realmente não tenho... eu não percebi um processo assim, de mudança nesse sentido. Eu percebo que existem posturas muito diferentes. A internet aqui retorna. Estou com uma pequena inconsistência na internet. Mas voltou de novo. Bom, mas eu percebo posturas muito diferentes, de indivíduos diferentes no meio acadêmico. Então, assim, teve gente da UFRJ que acolheu muito a minha pesquisa, gente muito boa da análise musical da UFRJ, que acha o caso da Rosemary Brown muito interessante, e não são espíritas nem nada, não é por nenhuma motivação pessoal em relação ao assunto, eu acho que realmente o caso da Rosemary Brown é interessante, né? Tem aspectos ali extraordinários, né? Mas também encontrei muita rejeição, assim, de muitos outros ambientes, assim, né? Já tive muito artigo rejeitado, às vezes me pareceu que sem mérito, por razão só de preconceito contra o assunto mesmo, outras vezes não, outras vezes foi rejeitado com mérito do parecerista porque tinha problemas no artigo, né? Mas às vezes existe uma interdição ao assunto, e eu acho que a minha pesquisa tem um problema muito particular, que é o seguinte: ela toca na questão da autenticidade da mediunidade, que é diferente de... eu acredito que pesquisas relacionadas ao espiritismo sejam melhor aceitas no campo, por exemplo, da antropologia, né? Quando você trata o espiritismo como uma religião, e aí você investiga antropologicamente como é a dinâmica do grupo espírita, né? Porque isso se faz já em relação a outras religiões, né?
ou abordagem histórica do espiritismo. Quer dizer, sempre quando você trata o espiritismo como um fenômeno humano, né? Eu acho que existe são campos absolutamente fundamentais, ainda mais num país em que o espiritismo é tão importante como o nosso. Mas eu estou dizendo que eu acho que pode existir uma abertura maior em campos como esse, onde o espiritismo é tratado como uma humanidade, como um fenômeno humano, cultural, etc., né? É mais fácil do que ou a receptividade pode ser maior do que quando a gente toca no tema da autenticidade, né? Quer dizer, mas aí, é para valer isso, né? Espíritos existem, se comunicam, né? E a minha pesquisa, claro, eu não sou maluco de responder isso na minha dissertação, mas ela toca nesse assunto, porque ela trata de como é que a Rosemary Brown poderia ter escrito aquilo, né? A explicação cética é razoável, né? Dá conta daquela música, né? Então tem essa particularidade que eu acho que cria um obstáculo. Eu não sou de jeito nenhum pioneiro nisso. Tem uma pesquisa extraordinária do Alexandre Caroli Rocha, né, da Unicamp, sobre a literatura mediúnica do Chico Xavier, né? E ele também, aliás, a minha pesquisa é muito inspirada na pesquisa dele, porque ele fez isso também, de investigar até que ponto o Chico Xavier foi capaz de reproduzir os estilos daqueles poetas, daqueles escritores da língua portuguesa, né? Mas, então, assim, eu vejo posturas diferentes de pessoas diferentes, mas eu não percebo um processo de maior aceitação. É algo novo, né? Se a gente for parar para pensar, o espiritismo em si, se a gente for comparar com outras religiões, com outras crenças, ele é muito novo, muito recente. E realmente tudo algo novo, no início não se tem muito, né? Pela sua fala, não se tem muito apoio, muita abertura. Me fala, Natália, na tua opinião, as academias, elas estão mais abertas para esse estudo? Me conte. Olha, eu acho que sempre teve estudo sociológico sobre religião, então eu nunca senti uma interdição, de certa forma, ou uma resistência. Do âmbito sociológico, pelo menos eu não encontrei, sabe? O que a gente sabe é uma interdição das ciências humanas de forma geral por entidades de fomento que muitas vezes privilegiam áreas das exatas e das biológicas, mas para as ciências sociais da religião eu nunca encontrei, mesmo porque a grande maioria dos cientistas sociais da religião são ateus. Então, eles nunca sofreram, por exemplo, pelos seus pares, um olhar do tipo, você está fazendo um estudo enviesado, você está defendendo alguma coisa. Não, isso nunca aconteceu. Então, assim, eu sempre encontrei um rigor metodológico científico muito forte nesses estudos. Então, a academia para as ciências sociais da religião sempre esteve aberta, mesmo porque a religião ela está cada vez mais importante, né, na nossa sociedade. Hoje em dia tem muitos estudos, por exemplo, sobre a religião neopentecostal, né, e a sua relação com a política. Então tem muitos estudos sobre isso hoje em dia e que eles estão sendo muito relevantes, né. Agora, estudos do espiritismo na academia, eu tenho sentido que tem até crescido, porque dado o número de espíritas, né, demograficamente está crescendo. Então, eles também estão cada vez tendo uma entrada na sociedade de formas diferentes, então eu vejo que está crescendo, assim, os estudos, e não encontrei nenhuma resistência. Assim, bem interessante, Natália, você não ter encontrado resistência. Assim, eu, particularmente, não sou estudiosa, né? Do espírito, da ciência, enfim, do espiritismo, enfim, no geral.
a gente só estuda mesmo para mais na frequência, para frequentar o centro espírita, não tem um estudo tão profundo. Então, assim, a minha opinião ela é muito parecida com a do Érico. Realmente, nessa sua visão de estudo como religião e sociologia, que bom que já existe essa abertura, né? Porém, existe um rigor pelo que você está informando maior. Mas muito você, Marcelo, me fala, na tua opinião, as academias elas estão mais abertas para esse estudo? Antes do Marcelo responder, eu quero, antes de passar para a quarta pergunta, né, depois que o Marcelo responder, eu tenho tem duas perguntas para a Natália que o público está pedindo e depois para o Marcelo, mas aí eu vou explicar para o público, agradecer a participação. Ainda duas perguntas, depois que eu responder essas duas perguntas, aí a gente vai responder as perguntas direcionadas para o público, tá, gente? Vamos lá, Marcelo. O que é que você acha sobre a abertura? Olha, eu acho, bem, que, primeiro, ao fazer uma investigação sobre religião, a gente tem que deixar claro nessa pesquisa que não pode haver proselitismo, né? Você não está ali para mostrar que médium existe, ou não está ali para mostrar que o espiritismo é a melhor religião do mundo, né? Você tem que ter um método de pesquisa, ter um método, e, acima de tudo, esse método precisa ser aprovado pelos seus pares na universidade. Okay? Porque também é balela achar que o fato de... porque todo mundo fala de um espaço, não é verdade? Então, é uma balela achar que o fato de você ser espírita, você vai falar necessariamente bem do espiritismo, ou o fato de você ser ateu, você necessariamente vai falar mal do espiritismo. Isso não é um fator, né? O fator mais importante tem que ser o seu método. Se o seu método é isento o suficiente para alcançar um resultado, ótimo, você se aprofunda nisso. Tirando isso, aí a gente vê as barreiras. Sim, há algumas. Como a Natália disse, boa parte dos pesquisadores na universidade são ateus. Então, se você for falar mal de religião como um todo, ou for falar bem de religiões mais perseguidas, né, você vai ter uma abertura excepcional para poder falar sobre esse assunto. Sim. Mas se você for falar bem das religiões como um todo, assim, então as chances de você passar por parcial, proselitista religioso é enorme. Então, por isso que é importante a gente colocar ênfase no método, sempre. No meu caso, em história, eu esperava uma abertura maior, até. Porque simplesmente não tem orientadores no Brasil próprios para o seu campo de pesquisa. Né? Pessoas especializadas, por exemplo, em história do espiritismo, ou que conheçam a história do espiritismo no campo mais amplo das religiões, nós temos... Eu conheço um, que é o Arthur César Isaia, que é do Rio Grande do Sul, trabalhou na Federal de Santa Catarina e já se aposentou, ele está trabalhando numa instituição privada agora. E ele foi basicamente a mesa, a banca de todos os meus amigos historiadores e foi da minha banca também. O que mostra a escassez. O Arthur César Isaia é um excelente pesquisador, tem um trabalho muito grande sobre a área, mas ele é um
e, fora isso, nós temos um grande deserto, né? Então, é necessário, primeiro, formar mais pesquisadores conhecedores dessa área, que estude academicamente essa área, e é necessário também uma abertura maior para que a gente possa falar dos temas espíritas mais baseados no método, dos temas religiosos mais baseados no método de pesquisa do que no resultado esperado pela academia, que muitas vezes se espera uma crítica pesada ao fenômeno religioso, né? Quando não deveria ser assim. Gente, desculpa, eu acabei fazendo uma pequena confusão, né? Dizendo que as perguntas do público iam ser respondidas depois, e antes eu disse que ia ser logo depois dessa, mas vamos concluir logo as perguntas aqui do nosso roteiro, e aí, Felipe, tu coloca na tela para os meninos responderem a pergunta que o público está fazendo, tá? Assim, só para deixar claro. Natália, né? Começar por você. Quais as conclusões da sua pesquisa? Bom, as conclusões são que esse grupo, a princípio, a minha hipótese era que esse grupo ia se tornar permanente no centro espírita. Então, que ele ia se espalhar tanto que ia virar, porque ele começou, o NEP, principalmente, ele começou na FEB, né? Então, por ele ter sido institucionalizado na FEB, os centros espíritas do Brasil naturalmente passaram a seguir esse grupo de estudo também, a fundar nos seus centros espíritas. Então, como o crescimento estava grande, e a divulgação também pela internet, principalmente do Haroldo Dutra Dias, ele estava divulgando bastante esse grupo de estudo, eu achei que ele fosse se disseminar e fosse se tornar uma prática comum no centro espírita. Só que o que aconteceu é que eu estou vendo que o movimento espírita está deixando de ser, de certa forma, homogêneo, como se, na verdade, ele nunca foi plenamente homogêneo, mas ele está ficando cada vez mais diferenciado. Então, esse grupo de estudo, ele está se tornando mais um grupo de estudo, dentre outros, mas ele também está se disseminando. Então, a minha conclusão é que esse grupo de estudo está chegando, de certa forma, para ficar, sim, só que ele não vai se tornar tão presente no centro espírita do Brasil todo. Mas nos centros espíritas que ele está muito forte, e o que pode acontecer é que, por exemplo, mais essa temática do estudo do Novo Testamento, isso sim, com certeza, vai passar a cada vez mais a ter nos centros espíritas, porque a gente vê o grande número de palestras estão aumentando sobre essa temática. Então, e eles têm uma justificativa muito forte, né? O movimento espírita, ele vem muito do catolicismo. O Brasil é um país muito católico, então, muita gente espírita que está no centro hoje nasceu católico, né? Veio de família católica, então, às vezes, vai no centro espírita e acaba tendo uma mesma forma de pensamento sobre a prática espírita, então, carrega alguns dogmas. E então eu acho que esse grupo de estudo ele tem uma justificativa que é muito bem aceita no movimento espírita, então ele tem tudo para continuar. As minhas conclusões são que, por exemplo, tem um estudo muito interessante da Célia Ribas, uma historiadora, e ela fez o mestrado e doutorado dela na sociologia, que ela aponta na dissertação dela que o Bezerra de Menezes, ele encontrou no espiritismo uma doutrina que o satisfizesse, porque ele veio do interior do Ceará, né, se não me engano, e ele veio de uma família muito católica, e quando ele foi estudar medicina no Rio de Janeiro, ele também tinha um âmbito muito cientificista da vida dele, ele gostava de estudar e de fazer investigações científicas. E então ele encontrou no espiritismo uma doutrina que aliasse esses dois âmbitos, o cristianismo
católico, né, que ele cresceu e é muito arraigado, e também esse interesse pela pesquisa científica, que o espiritismo, de certa forma, alinha. Então, eu vejo nesses coordenadores e no público que frequenta esses grupos de estudo esse mesmo perfil. E esse é o perfil majoritário do espiritismo no Brasil, né? Como o Marcelo disse, é uma religião muito... que pessoas muito escolarizadas, né, de renda maior. Isso traz um perfil, né, do espírita de pessoa que valoriza o estudo propriamente, né? Para você frequentar uma reunião mediúnica, você precisa ler trocentos livros antes para você entender e tudo isso. Então, eu vejo que essa proposta, ela alinha muito, porque ela estuda o cristianismo, só que de um ponto de vista cientificista, né? Então, é muito interessante. Eu acho que essa prática tem tudo para continuar e para ficar cada vez mais forte. Muito legal. Me fala, Érico, muito boa, Natália, a sua conclusão. Me fala, Érico, quais as conclusões de sua pesquisa? Então, na dissertação de mestrado, eu concluí que aquela sonata que eu analisei e discuti, né, a sonata em Fá menor atribuída a Schubert por Rosemary Brown, né, eu concluí que essa sonata fazia muito mais do que uma reprodução superficial de estilo, né, que ela, na verdade, reproduzia com profundidade características estruturais do estilo de Schubert, né? E que não seria razoável ver isso, entender isso, como uma imitação intuitiva, superficial da Rosemary Brown, né? Que é como os céticos veem a música dela, né? E some-se a isso a singularidade do caso da Rosemary Brown na história da música, né? Nessa dissertação, eu também fiz uma comparação com outros casos na história da música, porque, apesar de se falar até bastante de pessoas que reproduzem estilos musicais, né? Isso não é, na verdade, tão comum quanto parece. Existem muitas diferenças entre esses casos e o caso da Rosemary Brown, né? Eu fiz uma comparação bem detalhada na dissertação, né? Em geral, essas reproduções de estilo são improvisatórias, não são música notada, quer dizer, música escrita, né? São imitações improvisadas. Quem faz essas imitações sempre tem um conhecimento relativamente profundo da obra daqueles compositores. Na UFRJ mesmo, a gente tem um professor compositor que é um grande improvisador. Ele improvisa no estilo de Bach, no estilo de Rachmaninoff, no estilo de Schubert, né? Mas ele é um professor compositor da UFRJ. Casos de música notada, escrita, são menos comuns. A gente tem um caso célebre do Fritz Kreisler, mas o Kreisler foi simplesmente um dos maiores violinistas do século XX. E ele escreveu 20 reproduções de estilo. A Rosemary Brown, até onde a gente sabe, tinha um conhecimento bastante superficial de música e escreveu 300. Né? Claro que existe uma diferença de motivação. O Kreisler fez isso como uma brincadeira. É até engraçado, porque ele falava que aquelas músicas eram dos compositores mesmo. Ele mentia mesmo, como uma brincadeira, enfim, tipo um trote, né? Até que teve um crítico musical que chegou e falou: não, mas a sua interpretação da música do Pugnani não estava muito boa. Ele falou: se você entende tanto de Pugnani, você devia ter percebido que a música nem era dele, foi eu que compus. Né? Porque ele faz isso como uma brincadeira nos concertos dele e tal. Mas ele tem cerca de 20 imitações de estilo e ele era um dos maiores violinistas do século XX. A Rosemary Brown tem 300 e, até onde se sabe, tinha um conhecimento superficial de música. Então, o caso dela realmente é muito singular, embora tenha muitas características em comum com outros casos de arte mediúnica. Né? Foi uma comparação que eu também fiz na dissertação. Tem muitas características em comum entre o caso da Rosemary Brown e o caso do Chico Xavier, que reproduziu estilos de grandes poetas da língua portuguesa, e o caso do Gasparetto também, que pintou milhares de telas em estilos de grandes pintores. Então, esses casos
todos têm uma série de características em comum, né? Mas a conclusão mais importante da dissertação é que, ao contrário do que supõe o ceticismo, e não obstante a música da Rosemary Brown ter certas limitações, comparando-se à música daqueles compositores, mas mesmo assim, ela foi capaz, naquela sonata atribuída ao espírito de Schubert, de fazer de elaborar uma reprodução de estilo bastante profunda e não superficial. Muito legal. É interessante, né? Pela sua fala, ela teve 300 composições, assim, não são 20, não são 30, realmente é um material muito extenso. Posso fazer um adendo? Pode. É que eu falei do caso da Rosemary Brown, mas não contei como que ela se tornou mais conhecida, né? E isso é uma história interessantíssima, assim, e absolutamente impressionante, né? Ela começou a escrever música na década de 60, depois de se tornar viúva, e ela começou a se tornar conhecida no círculo dela, no círculo de amigos, no círculo... ela frequentava ou chegou a frequentar um centro espiritualista da Inglaterra, enfim, ela foi se tornando conhecida até que o caso dela chegou até a BBC, né? Porque ela tocava as músicas escritas por ela aqui e ali, e as pessoas reconheciam os estilos, né? E aí ela foi ficando um pouco mais conhecida, até que o caso dela chegou ao conhecimento do Peter Dorn, que era um produtor da BBC. Pois bem, a BBC fez um documentário sobre ela. Nesse documentário, ela escreveu uma peça chamada, o início da peça, chamada Grubelai, né? Ela escreveu essa peça na frente das câmeras da BBC. Ali, assim, o pessoal da BBC perguntou, será que você poderia compor para a gente? Ela falou, eu não tenho como controlar esse fenômeno, não depende de mim, aquela coisa toda. Mas daqui a pouco ela escreveu a peça Grubelai, atribuída ao espírito de Liszt. É uma peça absolutamente formidável, talvez uma das poucas peças dela que tem unanimidade, eu diria. Assim, ela teve ampla aceitação entre os críticos, né? O Humphrey Searle, que era um dos maiores conhecedores de Liszt do mundo naquela ocasião, foi o cara que catalogou a obra de Liszt. É um compositor e musicólogo da maior importância no século XX. Ele soube da peça e ele fez elogios públicos à peça. Ele falou assim, olha, independente de como a Rosemary Brown tenha feito essa peça, a gente tem que agradecer a ela por ter tornado essa peça disponível para nós, porque a peça mostra o conhecimento do Liszt tardio, que no final da carreira o Liszt começou a experimentar com idiomas musicais mais próximos do século XX e tal. Então, esse Liszt que ela reproduziu, esse estilo de Liszt que ela reproduziu aqui na frente das câmeras da BBC, né, não é um Liszt comum, é um Liszt muito sofisticado e a peça realmente tem grandes méritos. Então, ela, de fato, conseguiu algumas coisas realmente extraordinárias. Nossa, muito legal, muito interessante. Depois Érico, quando terminar, eu vou pedir para tu disponibilizar esse link dessa entrevista dela, que ela fez na BBC, para os ouvintes, para as pessoas poderem... Você tem acesso? Está disponível? É muito antigo? Infelizmente não está disponível. Isso foi em 1969. Esse documentário da BBC não está disponível. Tem uma entrevista dela, um documentário sobre ela, posterior, que está disponível, mas esse que ela compôs, Grubelai, eu até tentei conseguir com a BBC, não consegui. Não, infelizmente não está disponível. Não está disponível. Mas se você tiver algum outro link algum documentário falando sobre ela, puder disponibilizar, para as pessoas que ficarem interessadas, porque, por exemplo, eu fiquei interessada também em assistir. E você, Marcelo? Obrigada. Muito interessante, viu, Érico? E você, Marcelo, me conta, quais são as conclusões dessa pesquisa? O interessante é que quando eu comecei o método de Kardec, a ideia inicial era trabalhar com algumas cartas, mas o projeto não foi possível ir adiante, então eu trabalhei com a Revista Espírita. Porque o Kardec dizia que o método dele estava nas cartas, né? Que ele dizia que recebia de todos os lugares.
Então, eu achava que eu não ia conseguir encontrar nenhum método, porque o meu conhecimento de espiritismo anterior nunca vinculou de maneira necessária ciência e espiritismo. A ciência só serviria para o espiritismo até descobrir que os espíritos existem, e depois disso foi filosofia e religião. Então, eu achava que... E, fora isso, no século XIX, você dizer que era ciência era uma forma de você dar status para o seu conhecimento. Quase todo mundo fazia isso, né? Então, eu fui de maneira um pouco preparado para não encontrar e escrever sobre isso. Impressionante como que o Kardec ele é coerente em sua pesquisa. Essa foi a primeira conclusão. Sem entrar no mérito que existe espírito ou não, o fato é que o Kardec ele pegava o resultado das comunicações mediúnicas dos alegados espíritos, né, como que o Érico falou também sobre... Né, a Rosemary, a gente tem que ter esse cuidado de falar legado, suposto, mas como que ele utilizava aquele material para compor o espiritismo. Então, fazendo uma investigação, que foi a reconstrução racional do método dele, dava para perceber como que ele pegava elementos de cartas diferentes e construía a sua teoria. Então, quando ele falava de tempo em que o espírito demorava para despertar para a realidade espiritual após a morte, não foi da cabeça do Allan Kardec, não foi de alguma coisa que ele sabia antes a respeito do catolicismo ou do protestantismo. Ele pegava os depoimentos de médiuns diferentes, de cidades diferentes, de espíritos diferentes, supostos espíritos diferentes. Aqui a gente pode falar espíritos, né, que é para o público espírita. E dali ele chegava à conclusão ele compunha as teorias dele. Né? Então, isso foi um fato, assim, para mim, extremamente revelador. Né? Ou seja, a conclusão, retomando, é que o Kardec era, acima de tudo, um pesquisador de ponta, no sentido de utilizar métodos diferentes de pesquisa que até hoje a gente usa. Pesquisa de campo, ele ia no lugar onde tinha um fenômeno mediúnico. Pesquisa tabulada, a Natália faz história oral, né? Do tipo de você fazer a mesma pergunta para pessoas diferentes, para que você não influencie na resposta. O Kardec fazia isso para médiuns diferentes. Né? Ele fazia a mesma pergunta sem que os médiuns se conhecessem, para que uma resposta não fosse contaminada pela outra. Ele utilizava, aproveitava material enviado de outros lugares, do mundo todo. Né? E a partir dali, ele fazia uma consciência das induções, que é uma forma de pesquisa também, chamada de indutivismo. Ou seja, se todo mundo tem um discurso que aponta para o mesmo lado, chegaram a conclusões parecidas, então a chance dessa conclusão ser uma verdade é grande. Né? Então, ele utiliza essa forma também na sua obra. Então, isso foi talvez a principal conclusão que eu cheguei no meu trabalho de pesquisa. Nossa, legal, muito, muito interessante. Essa questão da metodologia, eu vejo que ela é importante não só para o espiritismo, mas para qualquer tipo de estudo. Parabéns, Marcelo, pela... É bem importante mesmo. Gente, como a gente já está com quase 1h20 de live, né? E aí eu tenho a próxima pergunta e ia pedir para vocês serem breves na resposta, porque a gente ainda tem mais 3 perguntas para fazer, extra pauta, né? São 2 para a Natália e uma para o Marcelo, que o público fez e foi selecionada pelo Felipe. E vou começar pelo Érico,
né? Érico, me fala quais são os seus próximos projetos de pesquisa. Bom, então, atualmente no doutorado, eu estou investigando a obra da Rosemary Brown atribuída a Liszt, né? No mestrado eu pesquisei a obra atribuída a Schubert, e agora no doutorado a obra atribuída a Liszt, né? A Rosemary Brown, como eu falei, escreveu 300 peças e atribuídas a uns 20 compositores diferentes, pelo menos. Já tem Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, Schumann, Schubert, Brahms, Liszt, Rachmaninoff, muitos compositores em estilos muito diversos, né? Bom, e agora eu pesquiso a obra dela atribuída a Liszt, porque Liszt, segundo ela, era o líder daquele projeto espiritual, né? Porque ela concebia aquilo como um projeto arquitetado no mundo dos espíritos, digamos assim, né? E Liszt seria o organizador do grupo de compositores, né? Mas a razão acadêmica para escolher Liszt a partir disso é que ela teria tido, então, de acordo com ela, a melhor comunicação e os melhores resultados com Liszt. Então, eu suponho que a tendência seja encontrar os melhores resultados em Liszt. E se em Liszt, levando para o outro lado, para o lado do ceticismo, né? Se em Liszt eu não encontrar correlações muito importantes de estilo, então é porque, mais provavelmente, ela foi mal sucedida. Quer dizer, Liszt é uma boa balança, né? Isso. Legal. Quando você concluiu, quando é que você vai concluir o doutorado? Seria no meio do ano agora, mas com a pandemia isso deve levar mais tempo. O semestre foi suspenso, uma série de problemas. Depois que você apresentar, que você defender, né? Aí a gente marca um outro bate-papo aqui para... Maravilha, obrigado. Falar sobre o teu projeto, tá bom? Obrigado. E, Natália, me fala, quais são os seus próximos projetos de pesquisa? Bom, agora, na verdade, eu estou partindo para uma outra área de pesquisa, que é a psicologia. Então, para ser bem breve, eu ainda não sei, eu estou no começo do meu estudo, né? Então, eu não sei se eu pretendo retomar o espiritismo, mas, por enquanto, eu estou partindo para a área da psicologia agora, para ser bem breve. Tá bom, mas depois, se você tiver alguma definição e quiser mandar, comentar com a gente, tá bom? Tá certo. A gente marcar uma outra conversa. Tá certo, obrigada. E você, Belo, me diz, quais são os seus próximos projetos de pesquisa? Bem, eu estou um projeto que eu imagino que seja um projeto inspirador no campo da história, assim, um projeto que me deixa muito empolgado. Assim, nós tivemos acesso, a partir do encontro em comum de diferentes fontes, de uma série de cartas originais do Kardec. Nossa. Em que, e isso é na casa de centenas de páginas, que nós pretendemos disponibilizar no portal. Deveria ter saído em março, mas foi o início da pandemia, num grande portal da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, a gente está tentando, eu queria dar um prazo, a gente está tentando agilizar para junho, julho, quem sabe, de colocar nesse portal o acesso para qualquer pessoa interessada, seja espírita ou não, em estudar Kardec, em que a gente vai colocar a carta original, com a letra do Kardec, a gente vai colocar a transcrição, porque a letra do Kardec é muito difícil, a gente vai colocar a transcrição do lado em francês e vai colocar também a tradução da carta. Uau! Para que as pessoas possam acessar, pesquisar, e é um projeto que vai começar de uma maneira mais tímida, mas vai se expandir. A ideia é que a gente consiga fazer links com trabalhos acadêmicos já feitos,
links com a Revista Espírita, dizendo aquela carta tem uma referência que está falando de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Colocar a mini biografia dela, colocar onde que aquela carta foi aproveitada na Revista Espírita ou nas obras básicas, e isso ser um espaço também para o futuro linkar trabalhos acadêmicos sobre aquele assunto. Então, é uma ideia de propiciar um grande trabalho de pesquisa para qualquer pessoa, livre acesso, se aprofundar no estudo da obra de Kardec. Uau, viu? Parabéns, Marcelo. Eduardo está aqui nos assistindo, já sabe, né, Eduardo? Muito em breve a gente vai marcar outro. Sintam-se já os 3 convidados, mas assim, o Marcelo depois, quando já tiver disponível essa plataforma, né, no site, nos avise, porque com certeza, tá ouvindo, Eduardo? Marcelo vai voltar aqui para a gente poder falar sobre esse projeto dele. Exato. Isso, eu sou um dos trabalhadores voluntários do projeto, que é um projeto dirigido por outras pessoas, mas eu fui autorizado para falar sobre esse ponto, então aproveito para falar. Legal. Não, então a gente não chama só você, chama também outras pessoas, né, que estão participando do projeto, mas você pode ter certeza que vocês vão receber um recadinho aí do coração do Eduardo, um convite bem legal. Todos 3, a Natália também, quando definiu o projeto dela e mostrar, vim conversar com a gente aqui, Natália, sinta-se convidada, Érico também, quando concluir aí o doutorado, tá? Obrigado. E vamos aqui pedir para o Felipe disponibilizar a pergunta aqui ao vivo, né? A pergunta para a Natália. Natália, boa tarde. O Rodrigo Matias está perguntando. Natália, você acha que os estudos do Novo e Velho Testamento, como aprofundamento do sentido religioso do Espiritismo no Brasil, qual era a visão dos grupos que você pesquisou dos pontos de vista filosófico e científico da doutrina? Oi, Rodrigo, obrigada pela pergunta. Eu entendo que é difícil essa questão, porque eu acho que a gente não pode falar que eles estão estimulando uma visão dogmática do espiritismo ou conservadora, por conta de estar estudando o Novo Testamento, porque as pessoas que eu encontrei lá eles não tinham uma visão de dogmática, mesmo porque é um método que eles utilizavam, embora o que a gente pode perceber é que não tinha, por exemplo, se você for pegar alguns outros grupos de estudo que não têm a proposta de estudar o espiritismo enquanto uma religião, eles trazem estudos que não são religiosos para embasar algum conceito espírita, alguma ideia, eles trazem muito mais estudos de fora. Enquanto os grupos do NEP, do EMEG, do Miudinho, eles traziam, assim, no máximo historiadores que falavam sobre a época, sobre algum conceito da época, sobre uma palavra que estava no Novo Testamento. Então, eu não acho que eles tenham uma visão assim, eles com certeza, eles estão, digamos assim, refinando o lado religioso do espiritismo. Então, com certeza, esse grupo ele está reforçando o caráter religioso do espiritismo no Brasil. Mas eles estão, assim, refinando. Eu acho que não está direcionando o espiritismo necessariamente para um dogmatismo religioso. Mas uma coisa muito interessante é que esse grupo de estudo, ele permitiu com que agora o espírita possa ter um diálogo interreligioso, né? Então, agora o espírita também sabe falar de parábolas bíblicas. Então, ele pode sentar na mesa com líderes de outras religiões para discutir isso também, sabe, no mesmo nível, porque agora o espírita também está sabendo sobre isso. Então, isso é um desdobramento interessante, assim, do lado religioso do espiritismo. Obrigada. A Luciana Gomes, né? Ela gostaria, se possível, né? Já chegou o seu recado, Luciana? A Natália. Natália, na sua pesquisa, qual
seria numa ótica de estudo do Evangelho, no Novo Testamento, de forma minuciosa? Qual seria, na ótica sociológica, o motivo para ampliação desses grupos de estudo? Eu acho que seria por uma questão de que tem um autor sociólogo, chama Pierre Bourdieu, e ele também referencia outro sociólogo que chama Peter Berger. E eles falam que os líderes religiosos, eles trabalham como numa lógica de que o consumidor da religião, aquela pessoa que vai na religião e participa, ela tem uma demanda religiosa. E esse líder, ele trabalha para suprir essa demanda. Então, é assim que a religião, do ponto de vista sociológico, ela se manteria. Então, eu entendo que essa disseminação dos grupos, ela pode existir porque ela tem uma boa demanda do espírita no Brasil. Então, toda essa... Agora, o espírita que sempre gostou de estudar o espiritismo enquanto religião, principalmente motivado pelos livros do Chico Xavier, agora ele tem mais motivos e mais obras para estudar o espiritismo enquanto religião. Então, eu entendo que o espiritismo, dessa forma, tem tudo para se disseminar. Essa nova prática tem tudo para se disseminar no Brasil. Entendi. Agora, outra pergunta do Rodrigo Matias, dessa vez para o Marcelo, tá? Marcelo, obrigada aí a contribuição da Luciana com as perguntas. Marcelo, nas suas pesquisas, você encontrou pessoas ou grupos que empregaram ou que tentaram reproduzir o método de Kardec para obtenção de informações dos espíritos? Obrigada, Rodrigo, pela participação. Sim, sim. A gente percebe que não é uma coisa muito... Não foi o objetivo da minha dissertação, mas dá para fazer uma aproximação. O Brasil não costuma atuar como Kardec fez. Geralmente, nas reuniões mediúnicas, é uma prática as pessoas esperarem o espírito se manifestar. O Kardec tinha esse método, ele muitas vezes recebia o que ele escreve lá na Revista Espírita, chamada comunicação espontânea. Mas ele utilizava outras formas, ele pedia para evocar um espírito. Eu quero o espírito de Joana d'Arc aqui, se seria possível, né? Ele perguntava ao São Luís, que era o espírito responsável pela Sociedade Espírita de Paris. E isso a gente não faz mais. O espiritismo brasileiro não utiliza mais esse método. Então, alguns grupos têm tentado retomar essa ideia. Nem sempre com resultados satisfatórios. E talvez esse seja o grande perigo ou medo, né, dos grupos mediúnicos. De muitas vezes você evocar um espírito e esse espírito não der uma resposta satisfatória. Ou esse espírito der respostas de tal modo satisfatórias a ponto de interferir no livre-arbítrio dos espíritas daquela casa. Que tudo isso era possível, né? O Kardec mesmo dizia que não se deveria confiar tanto no que se chama de argumento de autoridade. Ou seja, não é porque Santo Agostinho está dizendo algo que aquilo é verdade. Você deveria avaliar criticamente porque poderia não ser o Santo Agostinho, por exemplo. Ou o Santo Agostinho, tem um caso que ele fala sobre Estevão, se eu não me engano, eu não posso estar enganado, que ele é feita uma pergunta e esse espírito que é uma
uma personalidade muito importante dentro do catolicismo também, né, reconhecido como uma figura muito iluminada, o Kardec discorda da resposta dele, fala, não, isso não pode ser. Provavelmente ele respondeu isso porque ele não é especialista nesse assunto. Você não pode perguntar para um espírito de um professor a respeito de um tema de medicina, porque ele vai falar sobre aquilo que ele acha, mas ele não é um especialista no assunto. Ou seja, a gente no Brasil, as pessoas, o espiritismo no Brasil está acostumado a receber a orientação espiritual como uma verdade, né? E não de maneira crítica também. Ou seja, é um trabalho que demanda um estudo e é muito mais profundo do que costuma ser feito atualmente nas casas espíritas. Mas alguns grupos que se propõem a fazer isso têm tido resultados interessantes, sim. Muito legal. Obrigada pela participação das pessoas que estão assistindo. E veio agora no meu WhatsApp uma pergunta para o Érico, tá? Érico, me diz como é que os colegas não espíritas de mestrado e doutorado interagiram com você sobre o estudo que você desenvolve. Não, no geral, os colegas mais próximos têm interesse no assunto e gostam do assunto, né? Como eu falei, tem, assim, pela minha experiência, é mais existe uma divergência de posições individuais, né? Uhum. E, aliás, outra comparação interessante que eu fiz na dissertação, assim, é que a gente percebe que as pessoas que são mais inclinadas a aceitar a existência de espíritos também tendem a avaliar melhor a música da Rosemary Brown. E as pessoas que são céticas em relação à existência de espíritos tendem a avaliar mal a música da Rosemary Brown. Quer dizer, as crenças pessoais contaminam a avaliação que se faz da música. Mas o que é interessante nisso? É que eu localizei um artigo sobre uma peça apócrifa de Mozart. Nada a ver com o espiritismo. Uma peça que pensou-se ser de Mozart, né? É a Sinfonia Concertante, o nome. Ela entrou no catálogo Keschel, que é o catálogo de obras de Mozart, porque validaram a autoria de Mozart. Olha, isso aqui é Mozart. Aí deram uma catalogação para ela. Depois a peça saiu do Keschel. Não, a gente errou, a peça não é de Mozart, está fora. Aí depois voltou de novo, foi uma novela essa peça, né? Mas o que é interessante no artigo que eu localizei aqui, quando a peça entrou no Keschel, os críticos musicais achavam a peça maravilhosa. E falavam assim, olha, como que essa peça tem realmente a genialidade de Mozart, né? Como que puderam imaginar que essa peça não era de Mozart? Ela tem a assinatura, ela é fantástica, ela tem a espontaneidade da inspiração mozartiana, tinha de tudo, né? E quando a peça saía do Keschel, os musicólogos e críticos esculhambavam. Como que alguém pode pensar que essa música era de Mozart? Era uma porcaria essa música. Como que alguém... Então, assim, a validação autoral moldava a crítica, né? Não era a crítica musical e o senso crítico individual que construía a ideia, a conclusão a respeito da autenticidade. Era o contrário, né? Era a ideia que se fazia da autenticidade, a ideia prévia que se fazia da autenticidade, que construía a crítica. Quer dizer, se me falam que é Mozart, eu acho que é maravilhoso. Se me falam que não é Mozart, eu acho que é uma porcaria. E esse artigo é fantástico, porque mostra até um debate entre dois grandes musicólogos da época. Se eu não me engano, o Alfred Einstein e o Tove, não tenho certeza. Mas dois grandes musicólogos. Um acreditava que era de Mozart e outro não. Quer dizer, um escreveu na época que a peça era considerada de Mozart e outro escreveu na época que era considerado não ser de Mozart. E esses dois grandes musicólogos discordam. Um acha que a peça é fantástica e o outro acha que é uma porcaria. Então, você vê que as noções prévias, a crença pessoal contamina o senso crítico. É interessante isso, assim, fazendo um link, eu acredito que foi a Natália que falou no início, em que alguns estudiosos, né, eram ateus, não é isso, Natália? Então, sim, a maioria de quem estuda, né? Acaba interferindo mesmo
em qualquer pesquisa. Você, querendo ou não, acaba, de certa forma, tendo uma certa influência, mas muito, muito legal. Gente, acabou, assim, acabaram assim, as nossas perguntas. Eu gostei muito, assim, um tema muito rico. Parabéns aos três, né, pela contribuição científica, né, sobre o tema. Parabéns mesmo. Eu já quero, Eduardo já vai aí anotar na agenda dele, viu, Eduardo? Ele não está online, mas ele está nos ouvindo. A gente já vai agendar depois uma conversa futura. Talvez não com os três ao mesmo tempo, com outras pessoas, mas assim, o Marcelo, essa sua plataforma interessantíssima, tem que ser divulgada, tá? Natália, não é minha. Eu não sei se eu falei correto, o FJF, eu falei uma outra região. Você não, voluntário. O FJF, Federal de Juiz de Fora. É da onde, perdão? É um portal que está para ser publicado, está para ser colocado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Às vezes eu penso uma coisa e falo. Corrigindo que eu estava atribuindo a autoria ao Marcelo injustamente, mas assim, esse portal da UFJF. Né? O FJE. O FJF. Quando ela ficar... Quando for disponível, a gente vai divulgar, não divulgar só na pessoa do Marcelo, mas também das outras pessoas responsáveis por esse projeto. Parabéns a todos os integrantes. Natália, quando você já tiver algo definido no seu próximo projeto, pode entrar em contato conosco, que nós iremos divulgar. Parabéns. Tá, obrigada, gente. Pelos estudos. E, Érico, assim, uma riqueza cultural magnífica. Quando você concluir o seu doutorado, entre em contato com a gente, para a gente depois marcar um café, marcar uma entrevista. E agradecer a todos que estão assistindo, né? Agradecer a todos os convidados, agradecer ao Felipe, ao Eduardo, que estão colocando esse projeto para frente, agradecer ao grupo de estudo Hermínio Corrêa de Miranda pelo projeto, agradecer a participação de todos que estão assistindo. Se você gostou, dê um like, compartilhe, ajude a divulgar o nosso projeto. E eu queria que vocês dessem um tchauzinho para todo mundo, né? Que todo mundo está gostando muito. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente. Parabéns pela oportunidade. E estarei sempre disponível aqui para conversar. E obrigado pelas perguntas, pelos participantes pelo Facebook. Foi bem legal essa experiência. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau.